Olá, eu sou a professora Carol, aqui do Fervendo Resumos, e hoje eu tô aqui pra gente falar um pouco sobre respiração aeróbica. Mas não se esqueça, antes da gente começar, se inscreva no nosso canal se você ainda não se inscreveu e não deixe de dar o seu like aqui no final do vídeo. Bom, antes da gente começar a falar da respiração aeróbica em si, vamos parar para pensar um pouco por que é que a gente respira. Você já se fez essa pergunta? Por que a respiração ela é tão importante para a gente sobreviver? Tanto é importante que lá na minha primeira aula, quando a gente trabalhou diferenças entre células procarióticas e eucarióticas, e que eu falei das características essenciais de um ser vivo, eu disse que o processo de respiração é uma característica essencial exatamente porque é uma função vital para que o organismo ele se mantenha vivo. Mas por que a gente precisa respirar? Por que você precisa do oxigênio para sobreviver? Porque a respiração é o processo pelo qual qualquer organismo celular ele vai conseguir energia para conseguir sobreviver. Quando a gente fala de um ser vivo, o ser vivo ou uma célula que seja, ele já é considerado como um ser vivo desde que desempenha as 4 funções vitais, dentre elas a respiração. E a célula é como se fosse uma máquina. Ela funciona, ela desempenha todas as funções a partir do momento que ela tem energia disponível. E essa obtenção de energia, ela vai acontecer exatamente a partir do processo de respiração. Seja respiração anaeróbica, naquela onde a gente não utiliza o oxigênio para degradar a molécula de glicose, ou através da respiração aeróbica, onde eu uso a molécula de oxigênio para degradar a molécula de glicose, e isso faz com que o meu rendimento energético ele seja muito maior. Hoje a gente vai falar da respiração aeróbica, onde acontecem 3 etapas que levam ao que eu chamo de degradação total da minha molécula de glicose. Portanto, eu tenho um alto rendimento energético. E aqui, quando eu falo de rendimento energético, a gente tem que falar da produção ou da síntese de molécula de ATP, que é a minha moeda energética, onde eu vou ter energia disponível na hora, no mesmo instante, que é para minha célula conseguir funcionar. Vamos relembrar que quando eu falo de respiração celular aeróbica, parte da minha respiração ela vai acontecer no citosol, lembra aquele líquido de preenchimento da minha célula, tanto procariótica quanto eucariótica, mas parte da minha respiração aeróbica acontece no citosol e grande parte ou a maior parte da minha respiração acontece no interior de uma organela citoplasmática que a gente chama de mitocôndria. A mitocôndria ela é formada por 2 membranas, uma membrana externa e uma membrana interna, além de ter um DNA circular, muito semelhante com o de células procariontes e ribossomos no seu interior. O fato dela ter tanto DNA circular quanto ribossomos traz uma característica especial para a minha mitocôndria, que é ela apresentar metabolismo próprio. Isso reforça uma hipótese que a gente chama de hipótese endossimbiótica, de que a mitocôndria lá atrás, na evolução, no surgimento da vida, ela era um organismo procariótico que em determinado momento foi englobado por uma célula eucariótica e passou a viver em associação, passou a viver em simbiose. O que me reforça isso? O fato dela ter essa membrana externa, essa membrana interna, um DNA circular, ou seja, um DNA próprio e ribossomo, o que permite com que a minha mitocôndria ela tenha metabolismo próprio ou que ela seja capaz de se autoduplicar. Essa minha membrana interna da mitocôndria, ela apresenta alguns dobramentos e esses dobramentos eu vou chamar de cristas mitocondriais. Ah, Carol, por que você está falando tanto da mitocôndria? Porque é extremamente importante vocês saberem de todas as partes da mitocôndria, porque cada etapa da minha respiração vai acontecer em uma determinada localização na mitocôndria e isso é muito presente nos vestibulares. É uma das questões que mais caem, é uma das coisas mais básicas de respiração que vocês têm que saber. Então, eu tenho lá dobramentos da minha membrana interna, que eu vou chamar de cristas mitocondriais. E aí, se eu tô falando de membrana, significa que eu tenho uma superfície membranosa, portanto, eu tenho uma bicamada fosfolipídica com proteínas inseridas nessa minha membrana. E essas proteínas, que a gente vai chamar de citocromos, serão essenciais na minha última etapa da respiração. Além disso, eu também tenho material de preenchimento, um coloide, uma substância amorfa, um líquido de preenchimento que eu vou chamar de matriz mitocondrial. Então, a minha matriz mitocondrial, ela fica no interior da minha mitocôndria, delimitado pela minha membrana interna.
Além disso, eu tenho aqui um espaço entre a minha membrana interna e a minha membrana externa, que eu vou chamar de espaço intermembranas, ou espaço intermembranoso entre uma membrana e outra. E esse é um espaço que também vai ter função extremamente importante lá no final da nossa respiração. Então, quando a gente fala da estrutura da mitocôndria, é exatamente assim que eu tenho que enxergá-la. E é exatamente isso que você tem que reconhecer em qualquer questão de vestibular. Quando a gente fala das etapas da respiração, didaticamente, nós dividimos a respiração aeróbica em 3 etapas. A primeira que eu vou chamar de glicólise. E a glicólise é uma etapa, portanto, que vai acontecer no citosol da minha célula, então ela não acontece nem no interior da minha mitocôndria, ela vai acontecer no meu meio celular, no meu meio intracelular, no citosol ou hialoplasma. A segunda etapa da minha respiração celular é o que eu vou chamar de ciclo de Krebs, podendo também chamar de ciclo do ácido cítrico, e o ciclo de Krebs é uma etapa que acontece na matriz mitocondrial, portanto, ele vai acontecer no interior da minha mitocôndria. E a terceira etapa, que eu vou chamar de cadeia respiratória, a cadeia respiratória, ela vai acontecer nas minhas cristas mitocondriais, portanto, nesses dobramentos internos da minha membrana, da minha mitocôndria. Lembrando que a gente divide didaticamente a respiração em 3 etapas: glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória. Essa foi apenas uma aula introdutória para vocês entenderem o processo de uma maneira geral, mas não deixe de conferir as nossas próximas videoaulas. Próxima videoaula eu falo sobre a glicólise e as outras eu volto a retomar a cadeia respiratória e ciclo de Krebs. Espero que vocês tenham curtido. Se você ainda não deixou o seu like, não esqueça de deixar o seu like, não esqueça de se inscrever e se você gostou, compartilhe esse vídeo com seus colegas. Até uma próxima, tchau, tchau!